Oi, terceiro ano! Hoje, dia 14 de maio, a gente tem atividades de ciências e de arte para fazer. Em ciências, nós vamos para o livro de atividades fazer algumas atividades sobre os animais, né? Classificação dos animais, todo aquele conteúdo que a gente viu durante o primeiro bimestre. Questão de como os animais se camuflam, a diferença entre os animais vertebrados e invertebrados, classificação de mamíferos, anfíbios, répteis, tá? Eu selecionei algumas páginas da apostila para a gente fazer. Vamos dar uma olhadinha nelas? As páginas do livro de atividades de ciências que a gente tem para fazer hoje são as 57, 59, 60 e 62. Aqui na 57, ó, número 7. Os animais utilizam diferentes estratégias para se defender de perigos na natureza, especialmente de predadores. Letra A. Desembaralhe as letras e, usando as imagens como pistas, descubra duas estratégias de defesa utilizadas pelos animais. Então, o número 7 aqui vai estar falando, né, a letra A, sobre as estratégias de defesa que alguns animais utilizam, né, para a sobrevivência deles. Ali tem as letrinhas embaralhadas e tem um peixe ali, ó, linguado. Quase a gente não consegue ver, né? Ele está bem camuflado, né? E as letrinhas que vocês têm para desembaralhar ali são aquelas. Esse peixe linguado, ele está usando a estratégia de camuflagem. Depois nós temos ali uma borboleta coruja. Temos as letrinhas ali e ela está usando o mimetismo. Letra B. Observe as imagens e assinale a alternativa que completa as frases sobre as estratégias de defesa de alguns animais. Então, ali primeiro, né, a gente tem um gambazinho. Para afugentar outros animais, o gambá se esconde entre os galhos ou produz um cheiro desagradável? O gambá produz um cheiro desagradável. Próxima imagem ali de alguns percevejos, né? Para se protegerem, alguns percevejos liberam uma tinta escura ou vivem em grupos? Vivem em grupos. Por último, né? Uma aranha, é a aranha viúva negra. Para se alimentar e se proteger, a aranha viúva negra produz veneno ou tem 6 pernas? Para se alimentar e se proteger, ela produz veneno. Aqui embaixo tem uma curiosidade. Você sabia? As aranhas têm 8 pernas e os insetos apenas 6. Compare os dois invertebrados representados do lado e confira a quantidade de pernas de cada um deles. Então, ali tem uma aranha, né? É a aranha caranguejeira com 8 perninhas e a formiga com 6 pernas. Agora a página 59, a gente vai ter exercícios sobre animais vertebrados e animais invertebrados. Número 1. Os animais podem ser classificados em vertebrados e invertebrados. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Letra A. Observe as estruturas em destaque no esqueleto de um vertebrado e que caracterizam esse grupo. Em seguida, escreva o nome dessas estruturas nos locais indicados. Então, ali a gente tem um esqueleto, né, de um animal vertebrado. E vocês têm que escrever, né, o que é cada uma dessas partezinhas ali que está em destaque na apostila de vocês. A número 1 vai ser a coluna vertebral, ó. Todo esse retângulo vermelho ali é a coluna vertebral. Agora, ali aquele menorzinho, ó,
em azul escuro são as vértebras. E número 2 ali, o crânio. B. Os animais invertebrados não apresentam um esqueleto interno para sustentar o corpo. Nesse grupo, a sustentação do corpo pode ser feita de diferentes maneiras. Sabendo disso, associe os animais representados nas imagens a seguir às suas respectivas características. Então, a letra B está falando, né, de animais invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral. Temos ali a água-viva, medusa da lua, que é o nome, né, do primeiro animal. Segundo, caramujo gigante africano e ali embaixo o besouro Hércules. Então, a gente vai analisar as frases, né, e conectar a respectiva imagem do animal. Primeira frase, esse animal tem o corpo mole, sendo a maior parte constituída de água. Essa frase está se referindo à água-viva, medusa da lua. Esse animal apresenta um esqueleto externo com uma carapaça dura que recobre todo o corpo. A segunda frase está se referindo ao besouro Hércules. E a última frase, esse animal tem o corpo mole, mas parte dele fica dentro de uma concha rígida. Esta última frase está se referindo ao caramujo gigante africano. Página 60 agora. Não, desculpa. Página 61 agora. A 60 não precisa ser feita. Página 61. Número 3. Os animais vertebrados são separados em 5 grupos. Sobre esses grupos, observe as figuras e faça o que se pede. Então, ali a gente tem os peixes no número 1, né? Vocês conseguem ver ali um peixinho. Depois nós temos uma cobra no número 2. Número 3, uma galinha, né? Número 4, uma vaquinha. Número 5, um sapo. Letra A. Substitua as figuras pelas letras correspondentes e descubra o nome dos grupos de vertebrados. Então, é um exercício de código, né? A gente tem que decifrar os códigos. Número 1 vão ser os peixes, né? Vocês têm que ir encontrando ali o que qual letrinha cada imagem representa e descobrir o nome da classificação daqueles animais que tem ali em cima, ó, ali no enunciado. Número 1, então, vai fechar a palavra peixes. Número 2 vai fechar répteis, né? Número 3, aves. Número 4, mamíferos. E número 5, anfíbios. Então, né, aquele peixinho está representando o grupo dos peixes, a cobra está representando o grupo dos répteis, a galinha está representando o grupo das aves, a vaquinha está representando o grupo dos mamíferos e o sapo está representando o grupo dos anfíbios. B. Agora, relacione os grupos de vertebrados às suas características, numerando-os as frases de 1 a 5. Primeira frase. Apresentam pelos recobrindo o corpo e uma camada de gordura abaixo da pele. Número 4, né? Essa é uma característica dos mamíferos. Próxima. Podem voar. Apresentam o corpo recoberto por penas e não têm dentes. São as aves, né? Então, número 3. Próxima frase. Vivem
parte da vida na água e parte na terra. Depois, dependem da água para a reprodução e a respiração. Então, são aqueles animais que vivem uma parte da sua vida em terra e depois eles passam a depender da água para se reproduzir e para respirar. Esses animaizinhos são os anfíbios, tá? Então, número 5 na terceira frase. A penúltima, respiram por pulmões, apresentam a pele recoberta de escamas, dependem do ambiente para se aquecer. São os répteis, número 2. E a última frase, respiram embaixo da água, têm nadadeiras e, em geral, apresentam o corpo coberto por escamas. Número 1, são os peixes. Na página 62, vocês têm uma tabelinha para completar, tá? Agora que você já conhece algumas características dos vertebrados, analise os animais representados nas imagens a seguir e escreva o nome do grupo ao qual cada um deles pertence. Em seguida, encontre o animal que pertence ao mesmo grupo na tira lateral, recorte a imagem dele e colhe no espaço correspondente. A primeira imagem é de elefantes, né? Os elefantes pertencem ao grupo dos mamíferos. A segunda é de um marrequinho, pertencem ao grupo das aves. A terceira é uma iguana, grupo dos répteis. Quarta imagem são de pererequinhas, né? Sapinhos. São dos anfíbios, grupo dos anfíbios. E a última é um peixe, pertence ao grupo dos peixes. Daí, então, vocês vão olhar as outras imagens aqui de outros animais, recortar e colar no quadradinho, né? Ali ao lado do mesmo grupo a que eles pertencem. Qual é mamífero desses aqui? É a orca com o seu filhote. Então, vocês vão recortar a orca aqui com o seu filhotinho e colar lá do lado do elefante. Qual desses aqui também é uma ave? O beija-flor. Vocês vão recortar o beija-flor e colar ali do lado desse marrequinho. Qual desses aqui também é um réptil? É a tartaruga. Então, recortar a tartaruga e colar ali junto com a iguana. Qual desses aqui também é um anfíbio? É a cobra cega. Vão recortar a cobra cega e colar aqui do lado dos sapinhos. E, por último, qual deles também é classificado como peixe? O tubarão. Vão recortar o tubarão e colar do lado do peixe. Em arte, né, a gente tinha ali um texto para ler que estava falando pra gente sobre o grafite. Estava fazendo uma relação, né, que assim como os humanos pré-históricos desenhavam, usavam as paredes para fazer pinturas, atualmente as pessoas usam as ruas das cidades, as paredes da cidade para fazerem interferências artísticas, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma rua lá de São Paulo bastante conhecida justamente pelos seus grafites. É uma rua bastante colorida. Ela é conhecida como Beco do Batman. Claro que antigamente, né, aquele período que a gente estudou da pré-história e da arte rupestre, as pinturas elas eram feitas com outro sentido. Os humanos pré-históricos usavam para registrar o que acontecia na vida deles, né? Era a única forma de registro que eles tinham. Atualmente, as pessoas usam o grafite como manifestação cultural, né? Para expor arte, né? Imagens que eles consideram bonitas, que vão enfeitar a cidade, imagens coloridas, tá? Hoje em dia, as paredes das ruas são utilizadas, quando são utilizadas para desenho, são mais com esse intuito, de expor a arte das ruas.
Daí, aqui na página 17, ó, tem mais imagens do beco do Batman. Você sabia? Você sabia que o beco do Batman recebeu esse nome depois que um desenho retratando esse super-herói foi encontrado no local na década de 1980? A partir daí, diversos artistas transformaram a travessa em uma grande galeria a céu aberto, atraindo turistas do mundo todo. Olha só. Então, realmente, ela é um local, né, bastante colorido. Muitos artistas vão para lá fazer seus desenhos, expor sua arte, e ficou sendo um ponto turístico lá de São Paulo. Na página 18, vocês têm uma atividade para fazer, que é justamente fazer um grafite. Vocês têm no material de apoio os stencils, né, que são aquelas, como se fossem os carimbinhos, né, os formatos vazados para colorir. Então, vocês vão recortar lá os stencils e vão usar para fazer um grafite. Vocês vão fazer na página 19. Olha só, a página 19, ela imita uma parede. Então, vocês vão lá no material de apoio, pegar o stencil, né, colocar aqui na nossa parede da apostila e fazer o grafite de vocês. Usem bastante a criatividade, façam bem colorido, tá bem? As atividades de hoje são essas. Um beijão. Qualquer dúvida, vocês sabem, né? Podem entrar em contato comigo.